E chegou a hora, hein? Finalmente aí o Supremo Tribunal Federal começou a acelerar a ação que o Procurador-Geral da República disse: olha, eu estou esperando isso para a gente ir para cima do Bolsonaro. O que aconteceu? Nos últimos meses está todo mundo reclamando, e inclusive eu, que o senhor Paulo Gustavo Gonet, o Procurador-Geral da República nomeado pelo Lula, ele está fazendo corpo mole quanto à denúncia contra o Bolsonaro. O que aconteceu? A polícia indiciou o Bolsonaro por roubo de joias e vários outros crimes aí que passam de 20 anos de prisão. A denúncia demorou quase 3 semanas para chegar na mesa do Gonet. Depois demorou mais uma semana para ele falar: ô PF, me envie todas as provas, que eu não tenho tudo. Me envia tudo. A polícia enviou as provas todas. Pois bem, e ficou todo mundo esperando. Esperando e nada. Para piorar, saíram notícias na imprensa de que o Gonet ia esperar passar o período eleitoral para não melindrar o Bolsonaro. É aquela, nossa, na hora de prender petista na véspera da eleição, de soltar delação sem prova contra petista em véspera de eleição, de enjaular um monte de gente do PT sem prova, aí, pô, de boa, pode tudo. Agora, na hora de prender o Bolsonaro, de ir pra cima dele, ai não, é período eleitoral, ai, nossa, não podemos interferir no período eleitoral. E olha que eleição municipal, hein? Nada a ver. Pois bem, o que acontece é o seguinte: várias pessoas passaram a cancelar o Gonet, falar que ele foi o pior erro do Lula, mais um procurador-geral lixo que o Lula escolheu. E olha que de escolher procurador-geral lixo, o Lula e a Dilma são especialistas, escolheram os piores possíveis sempre. E quando eu digo piores possíveis, era assim, traidores mesmo. Ainda se o Lula e a Dilma escolhessem um engavetador igual Augusto Aras, ok, mas não, eles escolhiam gente que só ia pra cima de petista. É só ver. Teve um procurador do Lula que prendeu o Genuíno, o Dirceu, foi lá na Alemanha pegar a teoria do domínio de fato para prender um monte de petista sem prova. Aí depois a Dilma colocou o Janot, que fez pior ainda, o Janot fez a Lava Jato, tudo mais. Pois bem, parecia que com o Gonet estava tudo bem, e aí começou aí. Eis que o Gonet reagiu. O Gonet sentiu aí, parece que ele não gostou das críticas, reagiu. O Gonet disse aí na imprensa essa semana que, olha, eu não denuncio o Bolsonaro porque tem uma insegurança jurídica. Tem um processo aí no STF sobre foro privilegiado de pessoas que já não estão mais no cargo. E se eu denunciar o Bolsonaro por crimes que ele cometeu como presidente e esse julgamento lá na frente dá ruim, o que vai acontecer é que a minha denúncia vai ser uma denúncia sem validade alguma e o Bolsonaro vai ser inocentado lá na frente. É isso, porque o processo vai ser um processo nulo. Então, precisa acabar esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. É isso, tá? Se isso não acontecer, não tem como eu denunciar o Bolsonaro. O que acontece é o seguinte: esse julgamento está ocorrendo no STF já faz mais de um ano. E é o julgamento que diz o seguinte: fulano tem foro privilegiado. Vamos supor um deputado. Ele cometeu crimes ali quando era deputado. Ele saiu do cargo de deputado, ele continua tendo foro privilegiado por aqueles crimes que ele cometeu quando era deputado ou não? Pois bem, o que está se decidindo? Se o crime tinha a ver com a função, ou se ele usou a função dele para cometer o crime, sim, ele continua tendo foro privilegiado. Se não, pô, ele era deputado, ele assaltou um banco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, aí não tem a ver, não tem foro privilegiado por esse crime. É isso. No caso, o Bolsonaro, ele roubou joias. Ele tem foro privilegiado ainda? Sim ou não? O que acontece é o seguinte: o STF está julgando e fica uma insegurança jurídica. O julgamento já tem maioria, tem 6 votos já para manter o foro privilegiado no caso de agentes que cometeram o crime quando tinham um mandato, quando tinham um foro. Ou seja, nesse caso, os processos do Bolsonaro continuam aí no Supremo Tribunal Federal, continuam na Procuradoria-Geral da República, porque afinal ele recebeu as joias por ser presidente do Brasil, ele usou o ajudante de ordens da presidência da República, que era o Mauro Cid, ele usou a estrutura da presidência para cometer os crimes, então continua aí com foro. Mas e se lá na frente muda a composição da STF, acontece alguma coisa, e o julgamento que já tem maioria, alguém muda o voto, alguém anula o voto de alguém, acontece alguma coisa e fala: não tem foro privilegiado. Aí o Bolsonaro já é denunciado, e aí fala: ó, essa denúncia contra o Bolsonaro é nulo, porque ele não tinha foro privilegiado. Por que foi na Procuradoria-Geral da República? Era para ter sido na primeira instância. Isso aí é nulo, e aí anula todo o processo. E aí ele fica inocentado não, mas é a mesma coisa. Se não tem condenação, é inocentado. E aí ele fica inocentado por um crime que todo mundo viu que ele cometeu. Então o Procurador-Geral da República falou: faltem o processo, ou
tem uma outra alternativa. A Polícia Federal acaba o inquérito do golpe de Estado. Esse inquérito, todo mundo é julgado no STF porque envolve golpe de Estado. E aí não interessa se o Bolsonaro tem foro ou não. Ele vai ser julgado no STF. Se a Polícia Federal acabar logo esse inquérito e mandar para cá, a gente relaciona o inquérito das joias ao inquérito do golpe de Estado, mostra que uma coisa tem a ver com a outra, mesmo que seja pouco, mas uma coisa tem a ver com a outra. Ele pode ter usado aí o dinheiro das joias para ajudar a dar golpe de Estado e coisas do tipo. No caso, usar dinheiro das joias para se manter nos Estados Unidos enquanto estava tentando dar um golpe no Brasil. E pronto, aí não precisa do julgamento no STF, porque aí ele vai ter foro privilegiado, ele vai ter foro no STF, não é privilegiado, ele vai ter foro no STF, porque até os mais de 1.000 terroristas que foram presos estão sendo julgados pelo STF, é golpe de Estado, aí não tem discussão. O que acontece? Acontece que a Polícia Federal está demorando o inquérito do golpe, porque cada vez é aquela... Você puxa um fiozinho assim, vai puxando, sai. Igual você puxa um fiozinho da roupa, quando você vê que está meio... vai a manga inteira da camisa, é isso. Os caras estão puxando o fio, está saindo muito crime. E aí, com essa, o que ele quis foi pressionar o Barroso. Por quê? Porque o Barroso é todo... Na hora dele dar argumento para os bolsonaristas que dizem que são perseguidos, de chegar e falar, perdeu o mané para um bolsonarista, de ir lá em evento e ficar falando, nós derrotamos o Bolsonaro. Nossa, você é presidente do STF, cala a boca. Só tá dando argumento pro outro lado. Só isso que ele tá fazendo, tá? Então, na hora de ficar fazendo isso e dando argumento para a extrema-direita, sendo que o Barroso, ele é com um pezinho e meio na extrema-direita, lembremos, ele é lavajatista, amigo do Moro, da Gabriela Hart, tudo mais, aí ele tá, ó, vai lá, Barroso. Mas na hora de ir pra cima do Bolsonaro com atitude, pô, Barroso, faz 6 meses que o processo tá parado. Pois bem, estava parado porque o André Mendonça pediu vistas, mas o regimento do STF diz que as vistas só podem durar 3 meses. Então faz 3 meses que o senhor Procurador-Geral da República está esperando o Barroso pautar um negócio para ele poder denunciar o Bolsonaro, e o Barroso não faz. Pois bem, eis que deu certo aí o que fez o procurador de reclamar via imprensa, e o Barroso finalmente resolveu agir, tirou o bumbum da cadeira, da poltrona confortável dele e agiu. O Barroso marcou agora o julgamento que o Procurador-Geral da República estava esperando para poder denunciar o Bolsonaro e para poder pedir medidas maiores contra o Bolsonaro. Dizem aí na Polícia Federal e na PGR que o Procurador-Geral da República, se a Polícia Federal pedir a prisão do Bolsonaro, e a Polícia Federal já quer pedir a prisão do Bolsonaro faz tempo, o Procurador-Geral da República, Gustavo Gonet, vai ser contra, porque ele vai dizer, olha, eu não tenho garantia aí legal de que o Bolsonaro tem foro no STF por algumas coisas aí que vocês vão falar. Então, tem que acabar aquele julgamento. Se não, não. Ou vocês acabam o inquérito do golpe de Estado, aí sim o foro é tudo no STF, e aí a gente vê. A Polícia Federal não vai acabar o inquérito do golpe de Estado. Dizia que ia ser aí no primeira quinzena de setembro. Cadê? É agora, pô, é hoje. É 15. Literalmente a primeira quinzena acaba hoje à meia-noite. Não parece que vai ser, né? A Polícia Federal fica naquela, esperem mais 72 horas, né? Esperem mais 72 dias, no caso. E fica nessa, e não acaba o inquérito. Tudo bem que eles estão descobrindo mais e mais crimes, mas o inquérito não acaba, a impaciência também está cada vez maior. Paciência está acabando, isso tá. Aí o que acontece? Agora a STF marcou para o dia 20 de setembro no plenário virtual, ou seja, não vai ter lá no plenário, cada um vota virtualmente para ser mais rápido, o julgamento. Estando terminado o julgamento, ou seja, tendo os 11 votos, o placar já está 6 a 0. Então não interessa como vão votar os outros 5, essa é a verdade. Não interessa. Só que o julgamento tem que acabar para poder ser homologado. Não se pode homologar um julgamento que está 6 a 0, porque alguém pode chegar lá, trocar de voto. Eu vou dar um exemplo. Thiago, como que pode? Mas já está 6, tem maioria. Dou o exemplo. Lula. O Lula, ele foi inocentado pelo STF porque ele foi perseguido pelo Sérgio Moro. E aí o que acontece? Teve um julgamento na segunda turma em que tinham 2 votos para dizer que o Sérgio Moro não era um juiz ladrão. Estava 2 a 0, era o voto do Fachin e da Carmen Lúcia. Depois, 2 juízes votaram dizendo que sim, o Sérgio Moro é um juiz ladrão. No caso, o Lewandowski e o Gilmar Mendes.
E depois outro ministro, novo na turma, que era o Cássio Nunes, também votou para dizer que o Moro não era juiz ladrão. E aí ficou 3-2 contra o Lula. A Carmen Lúcia chegou e falou, eu mudo meu voto. Passaram 4 anos do meu voto anterior, não foi 2017, 4 anos, foi 2019, não, 2 anos. Passaram 2 anos do meu voto anterior, tem fatos novos. Eu mudo meu voto, o Moro é sim um juiz ladrão. Ela mudou o voto, já estava 3-2 contra o Lula, já tinha acabado o julgamento, ela falou, vem cá, eu mudo o voto. Aos 49 do segundo tempo, a Carmen Lúcia decretou, Sérgio Moro é um juiz ladrão. E aí o Lula foi solto. O Lula já estava solto, né? Mas aí o Lula foi oficialmente tornado elegível e tudo mais. Veja só como são as coisas. Aí, agora, o que acontece? Tá 6-0, tá, mas você sabe se lá na frente muda a situação política? E aí 2, 3, 4 desses 6 ministros falou, vou mudar meu voto. Realmente agora, porque aí vai ter alguns políticos aliados deles, alguma coisa assim, realmente eu acho que o cara que tinha foro privilegiado, quando ele sai do cargo não tem que mais ter foro não, não, tem que ser primeira instância. Às vezes é uma coisa regional, um ministro é amigo de um cara ali que está ferrado no estado, ele precisa que seja na primeira instância para ele se livrar, a própria família Bolsonaro aí, sempre que é na primeira instância eles se livram, porque o judiciário do Rio de Janeiro está todo corrompido por eles. Imagina. Então o PGR pediu isso. Agora está marcado o julgamento, então o Procurador-Geral da República e a Polícia Federal já estão aí a postos para tomar atitudes logo depois do dia 20 de setembro. Tem uma coisa, viu? A Polícia Federal começou a divulgar aí, o diretor-geral da Polícia Federal fez uma reunião com delegados, fez uma reunião com redes sociais, em que ele divulgou um monte de informações e, tá chegando, viu? Ele diz o seguinte, olha, os bolsonaristas se articularam para investigar e vazar dados de delegados e de agentes da Polícia Federal. Eles tinham ali um plano que era o quê? Eles vazaram dados, endereço, telefone, nome da filha, da esposa, de delegados, nome de familiares, tudo mais, telefone dessas pessoas. E aí, depois de vazar dos delegados, eles começaram a ir atrás dos agentes dessas operações, dizendo que eles iam atrás de todo mundo que estava, abre aspas, cumprindo ordens ilegais do Alexandre de Moraes. E dizendo que, para que qualquer delegado e agente tenha medo de cumprir uma ordem do STF, para se o Alexandre mandar prender o Bolsonaro, o delegado se recuse. É isso que eles estavam fazendo, é isso que o bolsonarismo começou a fazer em 2024. Não estamos falando de governo Bolsonaro, não, estamos falando de agora. Aí, o senador Marcos Duval colocou uma foto do delegado da Polícia Federal do caso das joias com a esposa e a filha de 5 anos do delegado. E falou, procura-se vivo ou morto. Marcos Duval, no Twitter. A Polícia Federal notificou, o Supremo Tribunal Federal mandou o Twitter apagar a postagem, que tinha mais de 100 comentários com ameaças de morte, e gente dizendo que ia fazer todo tipo de crueldade com a esposa e com a filha do delegado, crueldade que você pode imaginar, crueldades sexuais, etc. Sabe o que o senhor Elon Musk falou? Não vou apagar, e se recusou a apagar o post, se recusou a banir a conta do Marcos Duval. A Polícia Federal pediu a prisão do Marcos Duval. Só que o Alexandre sabe, se eu mando prender o Marcos Duval, sabe o que acontece? Os bolsonaristas soltam ele, porque eles têm maioria lá no Senado para isso. Para dar um recado para o STF, porque hoje não se pode mais prender uma excelência, não importa o crime que cometa. É isso que acontece. O Alexandre recusou a prisão porque ele sabia, o Alexandre não é tonto, isso é um mega tiro no pé. Porque o Marcos Duval hoje é senador. Olha só o tamanho da desgraça que a gente começou a entrar. Aí, a Polícia Federal está só esperando. Olha, o STF julga isso logo, a gente começa a pedir a prisão de todo mundo. Agora, quem tinha mandato e não tem mais, vai se ferrar agora, porque cometeu o crime durante o mandato, foro privilegiado, vão se ferrar agora todos eles. O principal aí nessa é o Bolsonaro. Então, veremos aí o que acontecerá nos próximos dias, nas próximas semanas. O André Mendonça conseguiu atrasar o processo por 3 meses, o Barroso e sua incompetência, ou é o cara duas caras, ele fala uma coisa aí nos bastidores faz outra, não sei. O Barroso também atrasou por mais 3 meses, o Procurador-Geral da República começou a ser aí atacado por todo mundo, inclusive por mim, por sua inação, e falou, gente, minha culpa não é minha não, eu quero pegar o Bolsonaro, mas quero pegar ele certinho, para pegar bem
pegado, para que lá, bem pego, para que lá atrás, lá na frente, não tenha como ele se safar. Porque se fizer mal feito, ele vai se safar, porque ele tem um poder político grande. E a política é volátil. Hoje está todo mundo talvez inebriado, talvez cego, pensando, nossa, o Lula está na presidência, o bolsonarismo não está no poder, mas você nunca sabe amanhã depois. Nunca sabe. Olha só, eu lembro da arrogância do pessoal da comunicação do governo Dilma, quando eu falava com eles em 2014, isso depois da eleição, que a Dilma quase perdeu, hein, do Aécio. Eu falava, olha, tem que falar de redes sociais e tudo mais. Uma arrogância extrema deles, falando que não, temos a faca e o queijo na mão, nós somos os bonzões, nós acabamos de ganhar do Aécio, bererê barará. Olha, 2 anos e meio depois, estavam todos desempregados, porque o governo Dilma tinha caído, levado um golpe de Estado. Sendo que levou um golpe de Estado apanhando e nem reagiu, porque não tinha comunicação. Para você ver como são as coisas. Então, muita gente fala, não, hoje estamos no poder, então a gente pode estar mais tranquilo. Não esteja, não. Porque o outro lado nunca descansa. Eles jamais descansam. Por isso que a gente está aqui todos os dias combatendo esses malditos. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Vamos seguir aqui na luta? Falou!